Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você fez algum propósito no primeiro dia desse ano? Já esqueceu? Consegue lembrar? Eu fiz um. Eu acho que uns 3, né? Acho não, tenho certeza que eu sei quais são. Mas foi tão interessante que logo no segundo dia do ano, eu já me vi provado no principal propósito que eu tinha estabelecido. Provado e falho, esse é o pior, né? A gente se propõe, 2 dias depois já não consegue cumprir aquilo que a gente se propôs, mas aquilo chamou a minha atenção. Eu pensei comigo, eu orei sobre isso. Eu orei sobre esse propósito, eu entendi que Deus queria que eu praticasse isso, que Deus quer que eu faça o propósito, né, que eu me estabeleci para mim particularmente. E logo no começo do ano eu já me vejo falhando no propósito que eu entendi vir de Deus. Eu perguntei para mim, será que esse propósito vem de Deus realmente? E depois de pensar na questão, concluí, é claro que ele vem de Deus, tanto que Satanás está preocupado com ele. Ou seja, já tratou de colocar-me problemas para que eu não conseguisse cumprir os propósitos que sei que são uma bênção para mim e para a minha família e para a minha igreja também. Eu quero começar lhes dizendo que você não é tolo quando estabelece propósitos. Você não é uma pessoa que fica imaginando coisas inatingíveis. E você nem estabelece propósitos, porque afinal, todo mundo estabelece um propósito para o ano. Não, não é isso. Você é sábio quando estabelece propósitos. Você está fazendo certo. Você está agindo de forma a estabelecer um alvo mensurável durante aquele ano, se você será capaz de chegar a ele ou não. Então não é uma tolice, não é infantilidade e nem seguir os outros estabelecer um propósito. É algo saudável e bom que você tenha isso e que você faça isso. E por isso nós estabelecemos esses 3 propósitos para o ano na nossa igreja. Eu quero demonstrar de 2 formas como as pessoas se enganam achando que não devem ter propósitos. Mostrar de 2 formas, 2 extremos, vamos dizer assim, para dizer o quê? Que é um engano a gente pensar que não deve ter propósitos espirituais. Eu creio que você tem propósitos pessoais, propósitos profissionais, propósitos de ascensão em diversas áreas. Muito mais importante que esses são os propósitos de Deus, os propósitos espirituais e da minha vida com o Senhor. Se devemos buscar o reino de Deus antes de todas as coisas, então os propósitos espirituais vêm primeiro e ocupam uma importância preciosa na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 7. Eu quero usar um exemplo ali de um dos extremos dessas pessoas que pensam que ter propósitos é algo vão, que ter propósitos é algo que não está dentro da realidade da vida cristã. Olha só em Provérbios 7, os versos 6 e 7 vão falar sobre um moço. Diz assim: porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falto de juízo. Ele diz que ele viu entre os simples. E o que são os simples aqui? Literalmente a palavra quer dizer uma porteira aberta. Venha o que vier, entre quem quiser. Uma vez que a sua vida é uma porteira aberta e você não precisa de alvos, tudo aquilo que adentrar por essa porteira você aceita. Você não tem um critério, você não tem um alvo que lhe diga o que vai e o que não vai entrar por aquela porta. E aqui este jovem simples é assim,
um moço falto de bom senso, um moço falto de juízo. Os versos 8 e 9 dizem sobre ele que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite, na escuridão. Ele não tinha critérios e não tinha cuidado. Pessoas sem alvos são assim também. Elas não precisam ter cuidado, elas não precisam ter medo, elas não precisam ter princípios. À tarde do dia, na tenebrosa noite, na escuridão, não importa. Eu vou chegar lá mesmo, não importa como eu chegarei. Mas os versos 10 a 21 diz que ele se encontra com um problema. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Aí está o problema dos simples. São pegos pela astúcia dos pecadores. Eis o problema. Você pode considerar que você não precisa de alvos. Olha, pastor, eu sou simples. Eu simplesmente sigo e vou andando. O grande problema disso, de você não ter alvos estabelecidos, é a facilidade com que você é desviado para coisas que destruirão a sua vida. Olha, eu não preciso de nada disso, de estar lembrando essas coisas. Eu nem sei porque esses banners estão aí sobre a parede o ano inteiro. Não sei porque se gasta dinheiro com isso, para as pessoas ficarem lembrando de reavivamento espiritual, evangelismo dinâmico, famílias. Eu já sei de tudo isso. Olha, o pecado é astuto. Satanás é astuto. O mundo é astuto. E os crentes devem ser sábios. Essa é a questão. Não é falta de sabedoria você eleger alvos mensuráveis e alcançáveis. Quer dizer que você é uma pessoa que sabe o que quer, que você sabe o que precisa, e você sabe o que é necessário fazer para que a comunhão com Deus e as bênçãos de Deus sejam realmente reais na sua vida. Os versos 21 a 23 dizem o que aconteceu com o Símplice. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue como boi que vai para o matadouro e como o insensato vai para o castigo das prisões. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Sim, há muitas coisas armadas contra a nossa vida. E é sábio, é importante estabelecermos alvos de acordo com a palavra de Deus. Agora eu quero ir para o outro extremo. Eu falei dos simples, aqueles que consideram que tudo isso é inútil. Agora eu quero ir para um outro extremo, o extremo que eu vou chamar os supercrentes, os hiperespirituais. Há muitos crentes que consideram-se tão espirituais, são realmente supercrentes. Para tais pessoas, tudo realmente é espiritual. Todas as coisas que acontecem são espirituais, desde o pneu do carro furar, desde esquecer a chave de casa, tudo tem um propósito espiritual. Certa vez eu conversando com uma pessoa e disse, olha, a forma que interpreto a Bíblia é uma forma literal, ou seja, eu me importo com o contexto gramático e histórico da palavra de Deus. Eu quero conhecer as palavras e a história dentro disso, porque tudo que a Bíblia ensina é literal. E a pessoa me respondeu, não, olha pastor, tudo para mim é alegórico, tudo realmente é uma alegoria. Eu enxergo tudo pelo viés espiritual, então pelo viés espiritual é que eu conduzo a minha vida. Hiperespirituais, tudo é espiritual, e é tão espiritual que ter propósitos é para as criancinhas. Aqueles que têm propósito é porque não são maduros ainda, eles não cresceram o suficiente, e eles precisam dessas coisas aí para estar lembrando do beabá, para estar lembrando das coisas básicas que tem que fazer. Pastor, eu não sou desses, eu já sou maduro espiritualmente para não precisar de alvos para 2019 na minha vida. É outro engano. Quando você se considera forte, quando você se considera capaz, a Bíblia diz, olha, cuidado, olhe para que não caia. Irmãos, não existe essa hiperespiritualidade, não existem esses supercrentes que não precisam de nada disso, que tais coisas são para os fracos. Todos nós precisamos de alvos e de um norte espiritual para seguirmos em nossa vida.
Então não se engane com esses dois extremos. Crentes precisam de alvos e Deus nos deu tais alvos. Agora vá comigo a Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas capítulo 12, ali uma parábola que é interessante que nós usemos do exemplo dela para dizer que quando nós não estabelecemos alvos, nós colhemos coisas que não são boas. E quando não há alvos realmente realistas, isso se torna um problema na nossa vida. Em Lucas 12, versos 16 a 20, está escrito: propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Sabe que esse homem aqui é um exemplo da tragédia de se estabelecer alvos errados. Qual é o problema desse homem? O problema dele não é o tamanho da sua colheita. Uma colheita grande é resultado do trabalho. O problema dele não é ter escolhido derrubar os celeiros e construir outros maiores. Ele foi sábio com isso. O grande problema dele se volta quando ele está dizendo a própria alma dele. Uma alma que não lhe pertence, ele diz: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ele colocou aqui um alvo de agradar a sua própria alma, dizendo: descansa, come, bebe, folga. Deus revelou a loucura dele quando disse: você fez tudo isso, você plantou, você colheu, você fez novos celeiros, e você tem o propósito de gozar de todas essas coisas, mas sabe por que você é louco? Porque você não sabe quem vai usar todas elas, porque não vai ser você. Quando a gente estabelece alvos errados, e aqui o alvo errado está dentro da mentalidade mundana desse homem. Quando nós falamos de alvos, nós estamos falando de alvos espirituais, que atingem a nossa vida material também. Quem não será abençoado por reavivamento espiritual também na sua vida familiar ou material? Quem não será abençoado por ter uma família unida também na sua vida material, emocional e familiar? Mas notem, o que vem em primeiro lugar são as questões espirituais. Este homem colocou um alvo errado em sua vida. E aqui eu quero falar-lhes sobre 3 questões que você deve analisar muito bem no seu coração, em sua mente. Irmãos, há 3 grandes inimigos. E quando estabelecemos alvos, nós temos que ter certeza que nós estamos realmente preparados para enfrentar esses 3 grandes inimigos. Eu não sei o que você está pensando, se são inimigos exteriores, mas eu vou encontrar esses 3 inimigos dentro de você mesmo. O primeiro deles, o seu próprio coração. O maior inimigo, no momento de se constituir alvos que realmente abençoem a nossa vida, é o nosso próprio coração. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, me permita lhe perguntar algo muito sinceramente, sei que você precisa me responder, sobre os alvos que você escolheu para este ano. Quem os escolheu? Deus ou o seu coração? São alvos vindos da onde? Do desejo do seu próprio coração? Ou do desejo do coração de Deus? Aquilo que você está buscando é algo que o seu coração deseja, ou algo que Deus estabeleceu para que você o encontre, porque Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Cuidado com isso. Não estabeleça os alvos que o seu coração quer. Talvez os alvos que Deus estabeleceu para você sejam contrários ao desejo do seu coração. Então, tendo falado isso, nós precisamos agora nos voltar para a nossa consciência e responder 2 coisas diante disso. A nossa consciência pode ser um ponto errado de apoio,
Olha, eu escolhi um alvo e creio que este alvo está de acordo com a minha consciência. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, os versos 14 e 15 vão dizer o seguinte: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Concupiscência aqui é desejo. E olha o risco que nós corremos diante disso, de estabelecer alvos errados. Eu já usei com os irmãos o exemplo que descreve o que está acontecendo aqui nos versos 14 e 15. Aqueles de vocês que já pescaram com isca artificial, sabe o que é isca artificial, não é? É aquele peixinho, coisa mais linda do mundo. Já viram? Já viu nas lojas e por aí? Ou talvez você tenha em casa. Ele é pintadinho, eu acho que ele é maquiado, preparado com uma make toda especial ali. Ele está com aquele sorrisinho dele, é um peixinho extremamente amigável. Eu nunca vi isca com a cara ruim, não é? Sempre está com a cara bonzinha ali, tipo, venha, estou pronto. E daí o problema é que aquelas cores todas, aquele formato todo, tem uns que vêm com movimento, tem uns que afundam, andam à beira d'água, mas a estratégia deles sempre é uma. A minha esposa brinca assim quando... eu vou pescar com meu sogro, ela diz assim: olha, nem adianta vocês pescarem hoje, porque os peixinhos estão lá na casa deles, já ligaram o fogão a lenha, estão lá na frente da televisão, quietinho em casa. Mas daí a isca artificial é um jeito incrível de você tirar ele lá da casinha dele. Como é que funciona? O peixinho está lá na casa, descansado, nem está pensando nos perigos do mundo. Pescador muito esperto, joga a isca artificial, e aquela isca, coisa mais linda, vem e passa na frente da casa do peixinho. Houve um movimento ali, ele já tirou os olhos daqui e colocou lá, alguma coisa está acontecendo. O pescador experiente sabe que não é uma vez só que você joga de novo. Quando a isca passa a segunda vez, o peixinho já está na porta, já chamou a atenção dele, já mexeu com os desejos dele. Daí o pescador sabe, você joga a terceira vez no mesmo lugar, e quando a isca passar na frente da portinha, o que o peixe faz? Pá, consegui minha janta. O problema é que aquele peixinho tão bonitinho vem com umas garateias terríveis, crava na carne dele, e da casinha dele, ele sai para a frigideira do pescador. Olha o que o texto diz: cada um é tentado e atraído, quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Cuidado com seus propósitos. São os seus desejos que têm criado esses propósitos? São aquilo que você quer, aquilo que você almeja? Isso pode terminar em morte. Isso pode terminar na destruição da sua vida espiritual. Ainda sobre esses perigos, 1 Timóteo capítulo 4 vai dizer assim nos versos 1 e 2, que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Um outro perigo aqui é nós estabelecermos alvos exatamente por essa consciência cauterizada. Sabe o que é algo cauterizado? Eu já falei para os irmãos que aqui na minha mão eu tenho a marca de um choque elétrico que eu levei. Eu tinha 17 anos. Então queimou toda a parte aqui e no lugar ficou uma carne cauterizada. Eu não vou deixar você fazer isso, mas se você vir com alfinete e cravar aqui, eu não sinto. Ela é indolor, é insensível, essa parte. Você já percebeu como nós podemos ter questões assim também? Insensíveis, incapazes de discernir entre o certo e o errado. Então você está estabelecendo alvos espirituais, tenha certeza que eles vêm de Deus. Tenha certeza que eles estão baseados na palavra de Deus. Se nós vamos imprimir todo o esforço para essas coisas, é preciso que nós tenhamos certeza que Deus quer isso de nós. E eu creio que todos nós podemos ter certeza que esses 3 alvos escolhidos para esse ano são de acordo com a vontade de Deus.
estão baseados biblicamente e refletem questões que Deus deseja ver na nossa vida, um reavivamento espiritual, uma prática real de evangelismo e famílias que estão unidas no Senhor. Então, aqui nós vamos chegar agora e dizer aos irmãos por que estabelecer esses alvos e por que viver claramente por eles. Primeira questão que eu posso dizer-lhes é que nós fazemos isso para demonstrar com clareza quais são as nossas prioridades, não deixando dúvidas sobre quem somos e o Deus que seguimos. Vou lhe fazer uma pergunta. Esses 3 alvos deixam claro quem você é? Sim ou não? Esses 3 alvos deixam claro que você pertence a uma igreja que segue a Bíblia? Me digam. Sim, com toda certeza. Todas as pessoas que souberem que vocês estão seguindo esses 3 alvos, eles percebem que vocês são pessoas que estão preocupadas em viver com Deus e para a glória dEle? Sim ou não? Seguir esses 3 alvos é um testemunho de fé e confiança em Cristo? Sim, é isso que procuramos. Que através dos nossos alvos, as pessoas reconheçam quem somos, saibam o que procuramos. Deixa eu abrir um parênteses e dizer algo a você. Qual é a melhor forma de expelir, de não permitir que maus elementos e pessoas que querem destruir a nossa vida se acheguem a nós? É quando tais pessoas percebem que nós temos propósitos. Pecadores procuram homens sem propósito, mas quando eles percebem que temos propósito, eles sabem que somos diferentes. Testemunhe de que você é um crente e que você segue a Cristo através desses alvos. Em segundo lugar, nós fazemos isso para certificarmos-nos que não estamos sendo omissos a alguma responsabilidade, porque nós reconhecemos que eu prestarei contas a Deus pela minha vida. Diga-me sinceramente, no dia em que Cristo nos chamar e seremos julgados diante dEle, crentes que procuraram reavivamento espiritual e procuraram andar perto do Senhor, ouvirão o que dele? O Senhor nos reprovará por buscarmos crescer espiritualmente, irmãos? Jamais. O Senhor dirá que somos tolos por evangelizarmos e ganharmos almas? Jamais. O Senhor dirá que somos tolos por buscarmos a união da nossa família em torno de Deus? Jamais. Então esses alvos demonstram também como eu serei julgado diante de Cristo na eternidade. Quando formos julgados pelo Senhor, o que nós ouviremos dele? Que fomos relapsos. Lembra aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 3? Que a obra de cada um será provada pelo quê? Aquilo que foi madeira, feno, palha, acontecerá o que diante do fogo? Queimada. Mas aquilo que foi ouro, prata e pedras preciosas permanecerá. Então assim, a obra de cada um de nós será julgada. Se nós sabemos isso, então estabeleçamos coisas que vão permanecer naquele julgamento. Vamos estabelecer alvos que permanecerão de pé diante disso. A terceira questão: porque uma vez que estabeleço esses alvos, isso me coloca na dependência de Deus para atingi-los. Eu amo João capítulo 15, e eu amo principalmente aquilo que diz os versos 4 e 5, quando diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, dá muito fruto. Então ele termina dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Sabe qual é a importância de estabelecer alvos corretos? Porque quando eu estabeleço alvos corretos e bíblicos, eu me coloco na dependência de Deus para isso. Esses alvos, eles fazem com que dependamos de Deus para atingi-los. Quando você estabelece alvos que o seu próprio braço pode atingir, você não cresce. O máximo que você se torna é um pecador mais orgulhoso. É alguém que está vivendo no seu orgulho, no seu legalismo,
Você já pensou nos alvos que os fariseus estabeleciam? Você já leu sobre eles? Eram alvos que eles atingiam pelas suas próprias forças. E você notou como eles se gloriavam disso? Agora, quando nós estabelecemos alvos que só Deus pode nos levar a atingir, nós chegamos ao final do ano dizendo: Senhor, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu nunca teria chegado aqui. Isso nos faz humildes e prontos a ouvir a voz dele, e não orgulhosos e arrogantes. Sem mim, nada podeis fazer. Não se esqueça disso. E em quarto lugar, para que a minha palavra obrigatoriamente seja sim, sim, não, não. Eu vi um vídeo onde um historiador estava contando a diferença entre nós brasileiros e os europeus. E ele estava falando o seguinte, que ele foi morar na Europa e ele, para enturmar os amigos da faculdade, ele convidou eles para um jantar na casa dele. Então ele foi nos colegas e disse assim: olha, eu vou ter um jantar na minha casa, sexta-feira às 20 horas, você pode ir? Não. Ele assustou. Como assim? Não, eu não vou. Você não vai nem justificar porque eu não vou? Não vai? Não, eu não vou. Daí ele começou a ter um choque com isso, né? As pessoas não davam uma desculpa, nem um talvez, elas simplesmente diziam: não, não irei. Depois ele foi fazendo um paralelo com aquilo que ele vive. Ele disse que encontrava no Brasil. Ele disse assim: olha, cheguei numa cidade do Brasil para estudar e fiz a mesma coisa, convidei os colegas para virem, marquei sexta-feira às 9 horas, às 21 horas. Eu perguntava para ele: você vai? Ah, eu acho que sim. Ele disse: o primeiro chegou 10h30, o segundo lá pelas 11, e quando era quase meia-noite, chegou o resto. E aqueles outros que disseram que viria, nem viriam. Lembra então de um missionário, que ele veio trabalhar no Brasil, e ele convidou as pessoas do bairro para o culto, é a mesma questão, e ele foi convidando e dizendo: olha, vou fazer um culto na minha casa em tal horário, e as pessoas diziam: eu vou. Quando ele já tinha convidado umas 40 pessoas, ele pensou: olha, eu não posso convidar mais ninguém, porque só esses aí já vão encher o lugar. Quando ele começou o culto, tinha ele, a esposa e o filho, não foi ninguém. Por que eu estou falando isso? Não nos habituemos a ser como as pessoas desse mundo. A palavra de um cristão é sim, sim, não, não. Você tem alvos? Alguns. Saiba dizer quais alvos são. Seja específico. Diga com firmeza: neste ano estou buscando reavivamento espiritual, ser um evangelista dinâmico e que minha família seja unida. Não é talvez, não é quem sabe. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que eu quero. E tenho a minha palavra desta forma. Eu vou terminar usando o último versículo do terceiro alvo, Josué 24:15, vocês conhecem bem, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Então Josué termina dizendo: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero aqui dizer algumas coisas sobre Josué, que colaboraram para que ele cumprisse esse alvo, pelo menos 4 coisas. A primeira delas, Josué não era um pessimista. Quando você leu esses 3 alvos, você fez aquela cara assim e já respondeu: não vai dar. E ninguém aqui na igreja vai atingi-los. Que alvo sem realismo? Ninguém vai conseguir. É assim que você encara? Coloca um alvo desses diante de você e você, com uma forma pessimista, diz: olha, não tem como. Você lembra que Josué foi um dos 12 homens que foi espiar a terra prometida? O que 10 disseram? Eles infamaram, eles falaram mal da terra que tinham espiado. 10 deles. O que 2 disseram, entre eles Josué: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Então comece por esse ponto. Não seja pessimista. Saiba que Deus é capaz. Em segundo lugar, Josué testemunhou a experiência de Moisés antes de
substituí-lo. Deuteronômio 31, 23 diz: e ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Você já viu pessoas que atingiram esses alvos? Você já viu como nós gostamos de ouvir testemunhos de pessoas que fizeram grandes coisas para Deus e de pessoas que deram grandes passos na vida espiritual? Quando eles dão o seu testemunho, nós dizemos amém. Isso é sincero e verdadeiro. Quando eles falam o que fizeram por Cristo, nós nos alegramos com isso. Mas saiba uma coisa: se eles fizeram, nós somos capazes de fazer também. Uma coisa que eu tenho dito diversas vezes aos nossos líderes e a vocês: eu acredito que cada um de vocês é capaz de glorificar a Cristo abundantemente na sua vida. Eu não vejo aqui ninguém que seja incapaz de cumprir esses alvos, de glorificar a Deus e de abençoar sua família, simplesmente obedecendo. Eu creio que os irmãos são capazes disso, e às vezes eu acho que eu creio até mais que você. Às vezes você vê estar desanimado aí: pastor, não vou conseguir. Vai conseguir sim. Muitos outros antes de nós conseguiram. Josué provou isso em Moisés. Se Deus fez para ele, Deus fará comigo também. Em Números 27, 18 é dito de Josué: então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Josué era um homem cheio do Espírito Santo, e é isso que Deus deseja de nós também. E finalmente, Josué foi dependente de Deus para realizar a tarefa. Abra sua Bíblia comigo em Josué 1, por gentileza. Há duas coisas incríveis ali que eu quero que você preste atenção. Josué capítulo 1, verso 6. Encontrou? Josué 1,6 vai dizer assim: está falando com ele: esforça-te e tem bom ânimo. Quem está dizendo isso para Josué é Deus. Ele está dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Era coisa fácil conquistar Canaã? Você acha? Gente, ali nós tínhamos um povo que durante 430 anos foi escravo. Eles não tinham cavalos, não tinham armas, não tinham carros de guerra, eles não tinham soldados habilitados para a guerra, eles não tinham cultura militar suficiente para vencer exércitos extremamente bem preparados, para derrubar muralhas como a muralha de Jericó. E Deus volta para Josué e diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai derrotar esse povo todo. Ele acreditou? O que aconteceu em Jericó? As muralhas caíram. O que aconteceu quando eles lutaram contra inimigos muito mais poderosos? Venceram. Mas você já notou que Deus diz a ele para esforçar-se e ter bom ânimo para vencer a guerra? Mas agora olha para o verso 7. Então somente esforça-te, e agora é dito: tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies. Ele diz para Josué ter bom ânimo para vencer a guerra, mas ele diz que para Josué fazer conforme a Bíblia está dizendo, ele precisava ter muito bom ânimo, ele precisava ser muito mais forte do que um homem que vai à guerra. Para ir à guerra, bom ânimo. Para obedecer à vontade de Deus, muito bom ânimo. Isso te encoraja? Se Deus deu coragem àqueles homens para vencer a guerra, Deus deu muito mais coragem para obedecer a Ele. Eu sei que a sua vida é difícil. Eu sei que inimigos de todas as partes surgem. Eu sei que problemas, frustrações, dificuldades, lutas existem. A Bíblia diz que você deve ter bom ânimo para vencer essas coisas. Mas eu sei também que Deus tem colocado diante de nós alvos incríveis e maravilhosos. E que Ele é capaz de dar muito bom ânimo a todos nós para cumprirmos isso. Basta que estejamos dispostos. São bons alvos,
São alvos alcançáveis e, com certeza, alvos que vão glorificar a Deus, fortalecer a nossa vida e a vida da nossa família. Então, que Deus nos abençoe, sejamos firmes nisso. Nosso Deus e nosso Pai.